Papo de Padre está no ar, graças aos nossos patrocinadores. Grow Engenharia e Serviços, empresa capixaba para atender as demandas industriais. Odonto Scan, a maior clínica radiológica do estado do Espírito Santo. Nogram Mármores e Granitos. Papelaria Rainha, onde a majestade é você. Construtora Canal, marca de qualidade e confiança. Assista mais um programa Papo de Padre. Salve, paz e bem! Vamos conhecer mais histórias. Nosso Papo de Padre está no ar. E o que nós mais gostamos de fazer é isso, conhecer vidas, histórias de pessoas religiosas, leigos e muitos já passaram por aqui. Hoje vamos encerrar uma série que estamos fazendo de bispos eméritos, bispos aposentados. Já conversamos com Dom Aldo, de São Mateus, Dom Décio, de Colatina, agora é a vez de Dom Luiz Mancilla Vilela. Ele foi arcebispo aqui de nossa Arquidiocese de Vitória, também de Cachoeiro, muitas histórias para poder partilhar conosco. Temos também aqui no estado do Espírito Santo, Dom Geraldo Lírio Rocha, mas por causa de questões da Covid, não seria possível nós gravarmos. Mas vamos conhecer a história desses homens que tanto fez e fizeram pela igreja. Vamos lá? A graça nós temos aqui então de entrevistar e conversar um pouco, conhecer mais a história de Dom Luiz Mancilla Vilela. Quem é Dom Luiz Mancilla Vilela? É um pobre pecador. Meu nome é Luiz Mancilla Vilela, nasci em Pouso Alto, mas de verdade... Pouso Alto, Minas Gerais. Minas Gerais, mas na verdade Fazenda Cafundó, lá no fundo das montanhas. Nasci em 1942, faz a conta. Qual a idade hoje, mas faz dando isso? É? Qual a idade hoje? 42? Não coloca não. A minha idade é 79. 79 anos, então tá certo. Muitos irmãos? Eu sou o nono de 13 irmãos. Nono? De 13 irmãos. Minha mãe morreu, depois de 3 anos meu pai casou novamente, teve mais 6 filhos. Então, minha mãe teve 3 filhos que logo faleceram, criança, né? Depois ficamos 7. Você entrou muito cedo no seminário, né? Eu entrei com 9 anos. 9 anos? 9 anos. Aquele seminário menor? Mas com o objetivo de já ser padre ou para poder... Porque tinha um seminário para estudar. Fui lá para ser padre. Então, uns queriam ser engenheiros, outros queriam ser médicos, e eu queria ser padre. Né? Porque... minha família, meu pai é muito religioso, né? Então saía essa conversa, o desejo dele e tal. E eu gostava, quando a gente ia à missa, eu gostava de ver a celebração litúrgica, né? Turíbulo, aquelas coisas todas. A vocação começa pelo coração, não é pela razão, é pelo coração, sentimentos. A gente percebe as coisas e gosta daquilo. Estamos aqui no Centro Católico, aqui em Vitória, lá de estudos seminaristas, né? E outras coisas mais. Fruto também do esforço do senhor. Essa obra aqui é uma obra da gestão do senhor. Mas antes de falar da gestão, como é que foi a vocação, no caso, do padre para bispo? Do trabalho que foi realizado, eu e mais outro padre, né? Na formação, nós fizemos toda a formação, aí me elegeram provincial da congregação. Eu administrava uns 100 padres, mais ou menos, tinha umas 40 comunidades espalhadas no Brasil. Né? Então tinha muitas visitas para os bispos, ouvia as queixas dos bispos, essa coisa toda. Né? Então, do contato com os bispos, um desses, eu vou dizer, eu sei agora, fiquei sabendo, os bispos do Triângulo Mineiro, Dom Benedito, né? Dom Estevão de Uberlândia, nossa. Os dois, acho que me indicaram. Uma das tarefas de um bispo é o cajado, que é bater o cajado. E o senhor sempre foi muito forte nessa questão, decisões de tomar, muitas vezes teve que fazer isso. Sim. Se nós não tivermos disciplina, nós não caminhamos. A bagunça, cada um faz uma coisa, isso não leva. Pastoral de conjunto requer disciplina.
E com isso eu acho que nas decisões, para poder colocar tem que disciplina... Dialogar. Dialogar. Tá. Eu nunca transferi um padre sem ouvi-lo. Nunca. Tá, mas isso gera... isso mexe com a comoção do povo. Você pode falar com o padre, mas às vezes o povo está ali um pouco bem insatisfeito. Isso na vida de um bispo é difícil. Sim. A gente dialoga. Onde se faz necessário, onde se fez necessário, eu dialoguei com o povo. A educação do senhor toda foi pela igreja? Aí o ensino básico, o ensino fundamental... Primário, teve o primário já, teve todo aí. Mas na vida de seminário mesmo. mesmo. A congregação dos Sagrados Corações. Mas a família toda tinha esse princípio de formar. Todos os meus primos médicos, tudo... Mas quando entraram no seminário menor, não era ainda para ser padre, não. Era para ser padre. E entrei para ser padre. Com 9 anos, Dom Luiz. Os padres dos Sagrados Corações tinham missão. Entronização do Sagrado Coração de Jesus nos lares, né? E quando o padre foi lá, nós estávamos na cidade, tinha uma casa na cidade. Quando o padre foi para Sicílio, meu pai perguntou para ele que tinha gente já de Pouso Alto no seminário que eu estudei, em Ferraz Vasconcelos. Você não quer ir para lá? Não, para mim tanto faz, quero ser padre. Essa é a minha resposta. Vale a pena lembrar que na igreja, para ser padre, um seminarista, vocacionado, procura um padre, um seminário, e assim começa a formação. Para ser bispo, não fazemos curso. É a igreja, os bispos que vão indicando nomes, que vai ser feita uma pesquisa para saber se realmente aquele candidato tem um perfil ou não para ser bispo. É uma pesquisa rigorosa. Como bispo, você vai para onde? Eu fui ordenado para Cachoeira de Itapemirim, que eu não conhecia. Já foi direto para Cachoeira, então, aqui no estado do Espírito Santo. E lá ficou bastante... Fiquei 17 anos lá. Quem tem uma atitude assim, quem tem um perfil assim, né, não é autoritário. Eu sou autoritário. Você é autoritário? Por natureza. Eu sou... Eu queria amenizar a situação. Não, senhor, eu sou autoritário. Mas, só que eu tenho que cuidar com isso. Tem que cuidar. Isso seria uma meia-culpa do senhor? O que o senhor faria? Olha, não é meia-culpa. Não, o que o senhor olha para trás assim, eu, Dom Luiz, eu talvez errei, o que o senhor erraria? Pergunta ótima. Não pesa nada na minha consciência, porque eu sempre tive consciência de que sou autoritário. Nunca me permiti usar desse defeito para oprimir alguém. Porque eu sempre procurei ouvir vocês. No Conselho Presbiteral, você sabe como a gente ouvia. O Dom Servilha me dizia, você ouve demais. Mas eu ouço demais porque eu sei que a minha tendência é chegar e levar a coisa para frente. Não existe mais essa forma do passado de crianças começarem muito cedo na vida religiosa. Nem convém. Porque o mundo mudou, a igreja mudou, o que aconteceu? Não convém, mudou. O que mudou? Se bem que tem muitos que estão voltando a isso. Não, eu digo porque não convém. Porque a gente precisa do afeto do lar. Né? A criança precisa crescer. Para depois, mais tarde, ela decidir. Aí eu me perguntava, será que isso é vontade da minha família ou minha vontade? Então, eu pensei bastante, vi que era minha vontade mesmo, né? E essa parte aí, no caso hoje, muito importante da adolescência, você falou da família, né? Adolescência, namoro... Ver menina bonita, eu tinha muito contato com o pessoal. E namoro, você namorou? Não, nada? Não namorei não, mas eu achava as meninas bonitas. O senhor é de Minas e vai para o Espírito Santo. E o Espírito Santo já tem uma forma de ser igreja que difere um pouco do resto do Brasil. Naquele tempo havia, sim. Não há diferença, não. Havia uma maneira, uma compreensão eclesiológica do que seja a comunidade eclesial de base. Porque no início houve uma mistura da ação política, né, da igreja, da comunidade. A comunidade era um instrumento político, transformador, né? Houve isso na história. Só que naquele tempo não havia uma compreensão clara do que seja uma comunidade eclesial e uma ação política. Uma coisa, eu sempre expliquei isso, uma coisa é a igreja, comunidade de fé, esperança e caridade. Outra coisa é o grupo de bairro. O grupo de bairro comporta comunista, capitalista, todo tipo de expressão, mas que quer transformar nossa vida. Então se discute ali no bairro as coisas. Ali, aquela pessoa que é da comunidade eclesial atua ali dentro, politicamente ali dentro, não aqui dentro. Em Cachoeira de Itapemirim cheguei igual Dom Peluso, batina, tudo, naquele calor tremendo, para todo lado, mimoso.
vários meses, uns 2 anos, até ter aquela possibilidade de eu usar clergyman. Eu usava clergyman também, mas normalmente eu usava batina. A gente tem que partir da realidade do povo, entende? Estou a serviço do povo, eu não estou aqui, eu sou missionário. Já que o senhor toma decisão, é autoritário, mas dialoga e assim por diante, por outro lado, pode alguns amarem e outros não. Eu sou detestado. Chamado de precipitado. E por caráter, eu sou precipitado, sim. Mas tem que ter cuidado. Quando a gente é precipitado, você tem que ter cuidado. Então o senhor se conhece? Graças a Deus, um pouco eu me conheço. Consegue controlar? Consigo controlar? Tranquilamente. Nunca briguei com ninguém. Mas, sabendo a verdade, a igreja está na minha frente. Eu sou formado por padres holandeses, muito livres. Não foi uma coisa... De um tempo, eu fiquei um tempo em Ferraz de Vasconcelos, fechado. Depois, Dom Vitor, que era o nosso líder, levou-nos para o Colégio Regina Paz em Araguari. Estou misturado com todos os outros jovens, né? Uma vida normal de juventude. Só que a gente tinha uma decisão, os padres nos orientavam. E no caso, Dom Luiz, a questão da... Aí o senhor vai, decide ser padre, né? Assume tudo isso. E aí depois vem... Quanto tempo? Onde você vai como padre? Primeiro eu fui religioso, né? Fiquei doente, né? Com hepatite, né? 2 meses de cama, assim. No tempo que a turma morria de hepatite, né? Era uma coisa assim tremenda. Então, depois terminado o 3º ano de filosofia, aliás, até eu falei, o médico me deu um aperto, né? Porque ele falou, você tem que ficar aqui no hospital de repouso absoluto. Eu falei, mas eu vou tomar bomba. Não, melhor você tomar bomba do que ir para o cemitério. Então né? A coisa era muito séria. Mas deu tudo certo, fiz prova lá no hospital mesmo. Aí viu religioso. Aí eu fiz os votos perpétuos e fui aceito assim com uma certa tolerância, porque eles achavam que eu ia morrer. Então, não, Damião de Molokai, nosso herói, não, ele cuidava dos doentes, ele faz parte da nossa família, cuidar dos doentes. Essa assim que foi falar, nós acolhemos você sim para os votos perpétuos, foi desse jeito. Os outros todos já morreram, estou vivo ainda, né? Na Igreja do Brasil, nós temos formatos, embora sejamos todos católicos, mas tem identidades e maneiras. A estrutura da Igreja do Espírito Santo, ela é formada a partir das comunidades de base, que chamamos de SEBs, né? Só que para a Igreja do Brasil, ou seja, fora do Espírito Santo, SEBs se torna um movimento, ou seja, assim como tem ciclo bíblico, grupo de oração, tem SEBs. A comunidade de base surge do confronto da realidade com a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ilumina essa realidade. E nessa realidade surgem então as necessidades de quê? De catequese, de uma série de pastorais que surgem do círculo bíblico, né? Do confronto da palavra de Deus com aquela realidade, que é a palavra de Deus que ilumina. Então, se você engole essa expressão explorador e explorado, você pode caminhar por um caminho, talvez que não seja o caminho do Evangelho. O que a igreja diz diante do explorador e do explorado? Que isso aí não é a vontade de Deus. O que vos manda é que vos ameis uns aos outros. Então, há que se construir um mundo novo, que é o reino, né? O reino de Deus, que tem que ser edificado pelo Espírito Santo, porque nós somos instrumentos do Espírito Santo. Mas eu acho que tem o defeito e tem a qualidade, né? Isso aí, né? Sim, com certeza. A igreja precisa de alguém que puxe, né? Alguém que sofra. Vitória não era fácil. Não vem dizer que aqui era aquelas 1000 maravilhas, que não era. Você sabe que houve outdoor contra mim, passeata contra mim. Aí você coloca diante de Deus, porque você vê, eu não procurei vir, eu não pedi para ser bispo. Eu fui a Brasília para dizer que não tinha jeito para isso. Aí ele falou, e os seus votos? Então não tem conversa. Né? Então, eu estou a serviço da igreja. Estou a serviço da igreja. E se num lugar precisa de uma palavra firme, será dada a palavra firme. Tá, mas aí o senhor ordena... Ordena o padre. E aí vai para onde? Aí a gente pede, era o tempo das comunidades inseridas, a gente pede, eu, o Padre Hilário e o Padre Lúcio, que faleceu agora, nós fomos morar no meio dos pobres. E dávamos aula
para a gente viver, porque lá na pobreza não tinha como viver. Comíamos de marmita, aquela coisa, aquela vida toda que te levava. Eu fiquei lá, acho que foi uns 2 ou 3 anos, de lá eles me arrancaram para a formação de padre, que os seminários todos estavam fechados, nossos. Uma crise profunda. E por que a crise? Tinha por causa do Vaticano II? Por causa do concílio, o pessoal despreocupado. Nossa, havia um racionalismo muito grande. Eu sou padre de teimoso. O senhor é padre antes do concílio? Não, depois do O concílio. senhor é padre depois do Mas concílio? depois do concílio. O concílio colocou muita gente, muitos padres, muitas congregações, numa situação muito difícil, porque não esperavam essa mudança. Havia uma visão, vamos dizer, nesse sentido, né? E depois do concílio é da convivência. Nivela, coloca todo mundo, né? Protagoniza. Da fraternidade. Uma coisa era piramidal, a coisa é circular, né? Então, onde as pessoas se encontram. Então, produziu-se uma crise. Muitos padres que achavam que era cacique da paróquia. Superiores de comunidade achavam que eram os melhores. Não, nós todos somos irmãos. Vitória e Cachoeiro não se davam. Ideologicamente separados. Não se davam. E eu vi lá dentro da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim o desejo de alguns padres jesuítas da comunidade eclesial. Só que é ideológico. E o pessoal da renovação carismática, os movimentos. O povo de Cachoeiro é exuberante. Cheio de fé e entusiasmo, entendeu? Então eu gostei, porque eu também gosto do entusiasmo, né? Cheguei lá, vi, qual era a minha preocupação? É unir o clero. Unir. Nós tivemos uma reunião, né, uma assembleia dos padres, e lá eu ouvi o que eles estavam querendo. E começou, então, uma disputa dos dois lados. Eu falei assim, gente, não vamos brigar, não. Eu vou arranjar alguém com quem nós possamos brigar. E assim depois nós possamos tirar as nossas conclusões. Chamei então o Frater Henrique, que tinha escrito algo sobre comunidade eclesial de base. Deu um curso muito bem colocado e o pessoal foi entendendo, viram que há lugar para os movimentos, né? Então, devagarzinho nós fomos trabalhando até chegar a uma opção pelas comunidades eclesiais de base. Mas temos que tirar o chapéu pelo senhor, né? Não. A administração que o senhor colocou aqui na nossa arquidiocese, essa disciplina que foi realmente colocada, alguns às vezes, né? A força, mas para poder, com o objetivo sempre de querer ser melhor. Então, realmente, muitas coisas, não somente o físico do prédio, do administrativo, né? O contábil da nossa arquidiocese, então, seja realmente... A questão, padre, nós, tanto o padre como o vice, é não fugir do problema. Quando você foge do problema, você está aumentando o problema. Enfrenta o problema com caridade, com amor, com ternura, né? Ouvindo. Agora você está com 2 anos de emérito, né? 2 Sim. anos e veio a pandemia também, que restringiu muitas coisas, né? Como é que o senhor vê a igreja hoje, o futuro da igreja? Consegue, pensando, rezando? O padre Anderson, nós estamos num tempo de mudança de época, né? É um tempo de muita crise. E a igreja enfrenta grandes problemas, contexto humano e espiritual, né? A igreja está sofrendo e a pessoa do Papa expressa muito isso, né? Que seria esse sofrimento? Quais são essas dores? Sofrimento do ponto de vista da fé, né? Por exemplo, pessoas do nosso clero que deveria estar mais empenhado na santidade não está. E faz mal para a igreja, que o padre que não quer ser santo, então é melhor não ser padre, né? Então há muita superficialidade e há problemas também do ponto de vista da mudança, da mentalidade, né? Problema de gênero, isso na sociedade como qual é a tudo. posição da igreja diante desses fatos, desses políticos aí, qual é a posição da igreja? Vai estar conivente com coisas absurdas? Não pode estar conivente. É fácil? Não é fácil, não. Dom Luiz, já pulando já a história do senhor, você pega o Vaticano II, pré-conciliar, o Vaticano II, e esse mundo de hoje,
Como é que o senhor consegue... Justamente. Então, o Concílio Vaticano II são os documentos são profundamente sábios e é uma coxa de retalhos. Você vai estudar Lumen Gentium, você vai ver que há ali um montão de mentalidade. Aqueles que seguram, aqueles que... O que saiu do concílio? Do concílio saíram duas forças. Uma que quer manter o que o concílio propõe e outra que quer avançar. Isso se expressa muito dos nossos papas que nós tivemos, né? Faz parte da nossa caminhada. Mas antes, quando eu cheguei a Cachoeiro, depois de uns 2, 3 meses, Vitória, eles me convidam para dar uma palestra. Como é que estava o caminho de Cachoeiro? E então alguém, eclesiástico, não vou dizer quem, né, falou que não aceitava movimento de maneira alguma. Cada um tem o seu lugar. O Espírito Santo que move toda a igreja, né? Uma coisa é a estrutura, outra coisa é o movimento dos carismas da igreja. A sociedade cada vez mais plural, reivindicando os seus direitos, suas igualdades. Sim. A igreja com seus valores, a sua cultura. Como amar sem excluir? Olha, a comunidade eclesial de base deve ser um lugar do perdão, um lugar do acolhimento, lugar da experiência de valores profundamente evangélicos. Então, eu acho que a nossa resposta é essa, sabendo que nós somos instrumentos. É o Espírito Santo que constrói e que dirige a igreja. Vamos passar por toda essa tempestade, sofrendo. A igreja está sofrendo. Então, o sofrimento é uma participação na cruz de Cristo. E o Dom Luiz daqui para frente? Eu estou numa fase diferente, de vida diferente. Uma coisa foi a infância, outra coisa a adolescência, a minha consagração total a Deus, né? Religioso e tal, sacerdote, bispo, né? Então, isso implica um mergulho no nosso batismo, paixão, morte e ressurreição do Senhor, Páscoa. A Páscoa é o centro da vida do cristão, do sacerdote e do bispo. Falar é fácil, mas a gente faz essa experiência. Eu estou agora na experiência, qual é? A de um aposentado, né? Seria a palavra emérito. Aposentado mesmo. Mas, quer dizer, isso não quer dizer que a gente não tem que significar a vida da gente. A gente tem que dar um significado à luz do Espírito. É o tempo em que a gente medita, ora pela igreja, né? É o tempo em que a gente também vive aquela solidão de Cristo no Calvário. E uma coisa, você sabe que eu era uma pessoa muito ativa, né? Eu falava com o senhor, eu tenho medo quando o senhor aposentar. Vou me arrebentar. O senhor é tão enérgico, de repente ficar ali de uma hora para outra, de um dia para o outro. Pifa. E tá aí, 2 anos. Eu estou escrevendo um livro, terminei um livro, né? Não sei se vou publicar. Tem que publicar. Estou no segundo. Justamente, qual é a minha preocupação? Eu estou pensando nos propedeutas, para falar a verdade, ou naqueles que estão se iniciando na vida espiritual. Eu sou da mentalidade do Papa Francisco. Eu sou sou a pessoa pela disciplina, mas sou a pessoa diferente, de que acho que nós temos que buscar caminhos novos, linguagens atuais que possam servir para o nosso povo de hoje. Essa é a nossa missão. Nós não podemos ter uma linguagem para trás. Agora, sou diferente. Não sou a favor da ideologia. A ideologia empobrece a visão do teólogo, a visão do pastoralista. Se ele ficar com uma ideologia, ele se bitola. E a vocação nossa não é para isso. E vou celebrando, agora fiquei esse ano aqui, 1 ano ou 2 de pandemia? 1 ano e meio de pandemia. 1 ano e meio, então fiquei sozinho, celebrando missa todos os dias lá na minha capelinha. Você conhece? Não, na casa do senhor, né? Então, a missa é a Eucaristia, a minha força, não posso. E por sinal, a parte sacramental, o senhor sempre foi muito batalhador, defensor, o senhor sempre foi muito eucarístico. É o fundamento da nossa vida e da vida do cristão. É a força da nossa vida, é a vida da nossa vida. Nós não podemos ficar sem a Eucaristia nunca. Isso é um mistério de Deus que nos envolve.
né? Então isso aí é fundamental para o padre e para o bispo. Imagina, bispo não é um príncipe da igreja. O bispo tem que ser o servo como Jesus. E ser como Jesus não é fácil. Ressignificando a minha vida. Não estou aflito porque, não estou fazendo isso. A questão não é fazer, a questão é ser. E como é bom conhecer, conversar com pessoas experientes, vividas. Acho que você pode fazer essa experiência também com pessoas da sua família e assim por diante. Não são descartáveis, já dizia o Papa Francisco, né? A gente descarta a juventude, descarta a terceira idade, né? E são pessoas com profundamente conhecimento, riqueza e experiência que temos que valorizar. Luiz, muito obrigado. Agradecemos por toda a sua doação e que esse Calvário, no seu Calvário, reza por nós, pela nossa igreja. Estou unidos a vocês e vocês é um dos filhos que eu tenho. Eu fui ordenado por ele, né, há 16 anos. Uma das alegrias que eu tenho. Né? Isso aí é um vínculo profundo que está entre com nós. Certeza, né? Com certeza. Então, é isso aí. Vocês vão rezando para mim, esse pobre pecador. Né? Isso que é a gente encerra aqui a nossa série dos bispos eméritos, falando, como falei também, destacando, que Dom Geraldo Lírio Rocha não foi possível, né? Por causa da pandemia, com alguns problemas de saúde, não foi possível, né? Então, quem sabe outro dia a gente faz. Viu? Ele estava com medo. Ele estava com medo de poder fazer entrevista. Eu sou sincero demais, eu falo demais. Aí. Eu sou perigoso. Eu não sei esconder as coisas, não. O que tem que ser falado, tem que ser falado. Né? Dá-nos a bênção, Dom. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vocês, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem. Tchau.